Bom, será que Satanás consegue prever o futuro? Isso é algo que com certeza já foi debatido, muitas pessoas falam a respeito, mas hoje eu gostaria de compartilhar com você. Hoje eu quero falar com você sobre esse assunto e quero inclusive passar bases bíblicas para que a gente possa discorrer sobre tal. Você que já gostou da introdução, fique conosco, gosta da Bíblia, esse é o caminho, esse é o canal cristocêntrico. Se inscreva, compartilhe e vamos juntos. Vem comigo! Vamos falar sobre esse tema e eu tenho certeza que você já deve ter ficado bem curioso. Se nós formos falar sobre as bases bíblicas que tenho, eu vou começar por Mateus capítulo 8, verso 29. Essa é uma passagem onde Jesus está ali, diante de uma legião que estava, diante de vários demônios que estavam dentro de uma manada de porcos. Queridos, a Bíblia narra que a Jesus chegando, eles clamam dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Bom, veja que esse primeiro versículo, ele nos mostra duas coisas. A primeira coisa é que aqueles demônios sabiam exatamente quem Jesus era, até mesmo antes do que os discípulos de Jesus. E eles falam: Jesus, Filho de Deus. O segundo ponto é que eles utilizam uma palavra para perguntar a Jesus sobre o tempo em que eles serão atormentados, porque na concepção deles ainda não tinha chegado a hora. Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Bom, veja que coisa impressionante. O que isso denota, queridos? Isso denota que eles tiveram dúvida. Eles não tinham controle do tempo, eles não tinham como saber o que estava para acontecer com eles. Bom, esse é o primeiro. Vamos falar de uma forma geral, mas esse é o primeiro que eu queria compartilhar. Segundo versículo que eu quero compartilhar com os amados se encontra em Atos capítulo 16, versículo 18. E aqui vai narrar a história daquela menina que era escrava e que ela era utilizada lá na cidade de Filipe. Queridos, lá na Macedônia estava essa menina escravizada por seus senhores e ela era utilizada para adivinhações. Bom, todos nós sabemos que ela dava muito lucro aos seus senhores. E toda vez que Paulo e Silas iam passando, ela falava de eles serem servos do Senhor. E assim foi. Queridos, aqui há algo muito especial, porque aqueles seus senhores, eles lucravam muito, porque os espíritos que estavam naquela menina, aquela jovem que era escrava, ela era utilizada exatamente para adivinhação. Bom, agora nós temos que entender duas coisas. Todos nós sabemos que adivinhação não quer necessariamente dizer que nós estamos falando de que a pessoa descobre o futuro, que a pessoa vai revelar o futuro. Às vezes a pessoa vai revelar algo que ninguém saberia. Às vezes chega uma pessoa lá em Filipe e a outra é de outra localidade muito distante e ela fala exatamente como é a vida. Isso pode acontecer. O adversário, ele tem esse conhecimento, ele não é onisciente e falaremos melhor sobre isso, mas ele conhece muita coisa, inclusive ele é um ser muito antigo, então veja o quanto ele conhece. Bom, todos nós sabemos o que vai acontecer, foi só Paulo expulsar e que tudo deu certo. Bom, eu gostaria de falar também, queridos, do que eu entendo que são as limitações do adversário, tendo em vista que ele é uma criatura que foi criada por Deus. No entanto, ele tem limitações inerentes à sua natureza. Embora ele seja assim, ele tem a força, que é claro que Deus fez uma criatura bela e que tem força. No entanto, os atributos divinos de Deus, com certeza, ele não possui. Então, queridos, essa parte de será que Satanás consegue prever o futuro? Eu vou chegar aqui para falar mais um versículo para a gente entrar em foco no nosso resumo, para que a gente possa começar a conversar sobre isso. Eu quero que você converse comigo e não se esqueça, o vídeo não acaba aqui. A partir do momento que esse vídeo terminar, você pode ir nos comentários e também dar continuidade. Queridos, veja na sua Bíblia, Mateus, no seu capítulo 24, verso 36. Esse é o exato momento em que Jesus vai declarar algo que não tem
ninguém que possa falar ao contrário. Jesus vai falar que daquele dia e hora, ou seja, do seu retorno, ninguém sabe, nem anjos, nem o Filho de Deus, nem o Filho, senão o Pai. Você percebeu um detalhe muito curioso e muito pontual que Jesus falou? Jesus ele afirma que naquele dia e hora, olha como foi exato, não foi só o dia, e hora, ou seja, no momento, Jesus diz que nem os anjos do céu. Se Jesus está afirmando que nem os anjos do céu, que na verdade estão lá com ele, imagine os anjos caídos. Imagine aquele que veio a fazer com que uma terça parte dos anjos caíssem. Então, queridos, eu gostaria de parar agora e falar com você. Eu tenho certeza que você deve ter essa dúvida. É uma dúvida válida, legítima, principalmente porque a Bíblia ela não nos abre toda a natureza dos anjos. Existem pessoas que com certeza tentam falar de forma com uma propriedade, com uma veracidade. Mas a bem da verdade, queridos, nós temos que ser sinceros. A Bíblia não tem uma revelação profunda sobre o assunto. Mas o que nós sabemos é, uma coisa é certa, ele vive em outra dimensão, que não é a nossa. Tanto que o tempo que nós temos aqui, do dia começar e o dia terminar, não se aplicam a eles. Mas uma coisa ele sabe, uma coisa ele tem já certeiro, porque o próprio Deus falou. O fim dele é certo. Então ele já conhece essa informação. Agora, quando isso vai acontecer, qual é o momento e hora e data? Não. Então, se o fim dele, ele tem conhecimento, assim como nós vimos da passagem daqueles espíritos que estavam nos porcos e que perguntam a Jesus se ele veio atormentá-los antes do tempo, veja que isso é muito curioso, queridos. Agora, podemos afirmar que eles podem sim ter uma visão não de futuro assim longo, mas de um futuro próximo, uma coisa muito próxima. Porque, pense comigo, existem coisas que eles possuem tanto conhecimento, eles sabem, por exemplo, a árvore genealógica de muita gente, por quê? Ele conhece desde o tempo que lá de trás, queridos, ele conhece a árvore genealógica de todas as pessoas. Então, mediante isso, a gente pode entender que ele já viu um certo padrão de acontecimentos, um certo padrão até mesmo de comportamentos dentro dessa árvore genealógica. E não é difícil ele dizer mais ou menos o que pode realmente ser um fato a acontecer. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui que de repente você pode me entender. Se nós vemos que existe uma família e que dentro dela existe um número muito grande de membros que gostam de fumar, a probabilidade de que todos os descendentes dali possam ter o mesmo tipo de hábito é grande. Isso não é uma ciência exata de dizer vai ser, mas há uma probabilidade grande. Assim como se eu dissesse que uma pessoa que vai andar de moto e ela vai pegar e vai sem o seu capacete e ela vai caminhar. E se você olha para isso e fala assim, nossa, pela estatística que nós temos, uma pessoa sem capacete, ela pode morrer logo num acidente. A probabilidade é muito alta, mas quer dizer que a pessoa vai cair de moto e vai se acidentar a ponto de morrer? Não quer dizer isso. Então, queridos, nós temos que separar as coisas, até porque tenho que reconhecer que a dimensão no qual os anjos, eles transitam, eles fazem todas as suas ações, é totalmente diferente das nossas. O nosso entendimento está aqui. Mas eu tenho a percepção de que, com certeza, um futuro longo, muito longínquo, demonstrando uma onisciência, isso jamais acontecerá. Porque onisciência é um atributo divino de Deus. É um atributo só de Deus. Onipotência é um atributo só de Deus. Então, queridos, falar que ele consegue ter o conhecimento de tudo é exagerado. Falar que ele consegue prever o futuro de forma que ele vá longe demais é totalmente exagerado. Mas não podemos deixar de reconhecer que ele pode acertar em algumas coisas, que ele pode até lançar sobre uma pessoa, sobre um fato. Ele pode acertar sobre tais coisas. Então, amados, eu só gostaria de deixar isso aqui para que a gente não coloque muito crédito. Não estou querendo dizer aqui que não existe a possibilidade, mas o que eu estou querendo dizer é que não dê esse crédito todo, porque não existe. Não existe.
o próprio Deus, ele não daria tanta força a ponto dele saber tudo que iria acontecer. Senão, ele mesmo poderia ter previsto que a ação dele teria consequências e de repente ele poderia ter traçado uma nova trajetória para tentar quando ele estava na eternidade. Isso não aconteceu porque ele não teve capacidade de prever de que ele seria lançado para a terra. E mais do que isso, ele poderia ter pensado, nossa, só 1/3 eu posso traçar uma estratégia e ver se eu consigo atrair muito mais. Então, queridos, assim como nós somos limitados, isso não quer dizer que ele é limitado como tal, mas ele não tem essa percepção toda de futuro como muitas pessoas colocam. Então esse é um fato que eu gostaria de trazer para os amados, é algo que eu pesquisei, procurei, tentei olhar, principalmente na teologia, tem uma grade que é só ligada aos anjos. Mas, sinceramente, queridos, isso daí é um fato não pacificado. É um fato que não tem um consenso sobre esse assunto. Espero que eu tenha agregado ao seu conhecimento e que Deus abençoe a sua vida.